Aqui estou novamente, Juvenil, com mais um podcast da escola. Bom, dessa vez estamos aqui para abordar um novo tema, que é o socioemocional dos alunos, com o projeto Líder em Mim. Esse projeto é muito novo na nossa escola, então vimos a necessidade de fazer um podcast para explicar um pouco mais e tirar algumas dúvidas das pessoas. Comigo aqui está a responsável pela nossa escola, que está de frente desse projeto Líder em Mim, e creio que futuramente vai nos ajudar bastante a desenvolver e ficar cada vez melhor nesse Líder em Mim. Alô, Amar. Prazer, Tudo é bem, uma honra né? estar aqui com você. E, Amar, qual é o objetivo do projeto Líder em Mim aqui na nossa escola? Então, o objetivo não só na escola, mas com todas as escolas, é não só aflorar, mas trazer a liderança de cada aluno, que todos os alunos eles possam desenvolver essa liderança e as habilidades do socioemocional, trazendo a empatia, várias outras coisas que nós podemos desenvolver, que elas já acontecem, são coisas que já acontecem no dia a dia, mas a gente vai fazer com intenção. Tudo que nós vamos fazer sempre com uma intenção e conseguir trazer o melhor de cada aluno e cada um perceber que tem o seu líder ali dentro dele. Sim, além disso, desculpa a apresentação tardia, mas também temos aqui dois acompanhantes com a gente. A Maria Eduarda, do 9º ano, e o Paulo, o nosso responsável por... E aí, galera? O Paulo ele tem que fazer assim para o São Paulo. Já me reconheceram. Bom, a gente sabe que nesse meio tempo, no caso, nesse século que a gente está passando, a interferência da tecnologia vem aumentando cada vez mais. Você acha que isso afeta no socioemocional dos alunos, não só dos alunos, mas das pessoas? Eu até estava conversando isso com o Paulo, né? Eu acho que não é a tecnologia que afeta. Claro, gente, que quando você usa o uso excessivo da tecnologia, ele sempre vai afetar. Porque nem sempre a criança está usando, falando de crianças, né? Nem sempre a criança está usando no tempo certo, da forma correta. Mas isso é a minha opinião. Eu não acredito que isso afeta negativamente em todas as crianças, porque quando ela utiliza com sabedoria, a família tá ali acompanhando, é algo muito legal, é produtivo. A criança, ela pode, inclusive eu falei com o Paulo que meu filho, ele sempre teve telefone, eu sempre tive telefone desde criança, mas não era igual é hoje, que você consegue acessar o YouTube e tudo mais. Mas meu filho sempre teve telefone, já falei isso em outras reuniões, desde 2 anos, meu filho tem 6 anos. E assim, ele joga vários jogos e ele é muito bom. E o objetivo dele é ser bom para poder para participar de campeonatos. Eu vejo que amigos dele de 10 ou 12 anos, porque meu irmão tem 13, chamam ele para jogar e ele é muito bom. E ele é bom ao ponto de ele olhar vídeos para ficar melhor ainda naquilo ali. E é tudo com muita sabedoria. Inclusive, eu falei uma coisa com o Paulo. As famílias, elas falam muito que o filho não pode usar talvez o telefone e até privam em alguns momentos. Porém, quando tem um momento de ver uma TV, de fazer alguma coisa, nada é em família. Quando ela quer se livrar desse momento em família, dessa responsabilidade, ela entrega o celular. Então isso eu acho que é errado. Você substituir a família com o celular, com o uso da tecnologia, e você não usufruir junto. Talvez ver um filme junto, uma série junto, jogar junto. Eu acho isso saudável. Luamar, como podemos acrescentar hábitos bons na nossa rotina? Então, quando é com intenção, em sala de aula, quando o professor ensina isso, ele mostra uma intencionalidade. Nós temos ferramentas para isso. Vou te dar um exemplo, que você me falou da sua alimentação, que você focou em melhorar isso. Você pode fazer um quadro de priorizações do que é prioridade. Foi o que você fez. Eu coloquei como prioridade começar a me alimentar melhor, fazer exercício, e aí você coloca num quadro de ferramentas. Exemplo, você poderia usar um Plus e Delta para entender, eu estou sendo muito boa nisso, mas eu preciso melhorar talvez na minha alimentação, nos meus exercícios. Assim que nós trabalhamos em sala de aula. Agora nós voltamos e falamos um pouco de ferramentas. Eu vou perguntar aqui para ele, você, em sala de aula, algumas ferramentas que você acha que pode ajudar nessa questão de melhorar hábitos? O quadro de priorizações eu acho que é uma das ferramentas mais importantes. O que eu tenho notado entre os alunos é que eles não sabem administrar o seu tempo. Então, quando você não administra bem o seu tempo, você não tem controle. E aí, assim que você perde o controle, você não consegue
fazer as suas coisas num determinado tempo, não consegue preencher e realizar dentro do prazo, você perde um pouco a produtividade. Nós chegamos naqueles quadrantes, né? Talvez vocês não saibam, mas nós temos 4 quadrantes, que é um da eficácia, e aí em um deles nós estamos naquela perda de tempo, quando você fica ali só nas telas, perdendo tempo talvez com fofoca. Então, quando nós trabalhamos sempre focado, eu posso errar em algum momento, mas eu preciso voltar para a eficácia, é um dos quadrantes. E isso também é uma ferramenta para alcançar, levar hábitos realmente eficazes e saudáveis nas salas de aula e para a vida de vocês pessoal, que foi o que eu conversei agora com vocês na sala. Eu acho que quando você quer criar hábitos saudáveis, hábitos bons para sua vida, acho que ter um quadro de prioridades é o principal, é o primeiro, é o pontapé inicial. Assim que você começa a entender a sua rotina e quanto tempo você tem para investir num sonho, em um objetivo, eu acho que é a ferramenta principal para você poder alcançar. Ô Paulo, e eu acho legal também para vocês que são do ensino médio, não ficar num sonho. Precisa de fato ter algo palpável, uma meta palpável. Foi o que eu falei com vocês. Vocês precisam ter um quadro de prioridades com metas palpáveis, alcançáveis. Não ficar no sonho de coisas que eu preciso realizar daqui a 3, 4 anos. Isso ajuda também, porque são metas curtas e vocês vão conseguir atingir e vão ficar felizes para ir atrás de outros. Exatamente, né? Os objetivos a curto, médio e longo prazo, né? Para poder realizar. Sempre com o objetivo em mente. Isso, objetivo em mente. Agora, sendo um pouquinho do socioemocional, entrando mais no Líder em Mim. A gente vê que na sala de aula está tendo muita dificuldade de entender o que é o Líder em Mim. O real objetivo, né? Também o real objetivo, ter começado a explicar um pouquinho, pelo menos introduzir pra gente entender um pouquinho mais sobre o que seria e qual o objetivo do Líder em Mim. Então, o Líder em Mim, nós temos 7 hábitos, né? Mas o Líder em Mim, ele não é focar apenas nos hábitos. Nós precisamos focar nos princípios. Os mesmos princípios que eu tenho na minha casa são os princípios que geralmente todo mundo já conhece e já sabe. Focar, de fato, você precisa entender, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro. Então, até conversei isso com o Paulo, que hoje a nossa prioridade na escola, né, Paulo, são focar nos princípios, trazer quais são os princípios que nós vamos trabalhar e vamos trazer para a nossa vida. O Paulo até poderia falar um pouquinho, Paulo, como que você está trabalhando o Líder em Mim na sua sala, porque como ele trabalha aqui, né? Então, eu trabalho mais com o Funde 1, né? Então, ali são os pequenininhos. Então, assim, como você falou, focar nos fundamentos e depois dar um nome para isso. Assim que o aluno ele entende esses fundamentos ali na questão de respeitar o outro, começar as coisas com um objetivo em mente, pensar ganha-ganha, que eu acho que é o que eles mais gostam, você depois que você trabalha e fundamenta isso bem ali na cabeça da criança, você consegue dar um nome para isso e a partir daí ele vai usar em todas as camadas ali que a vida dele vai ter. Foi o que eu falei com vocês lá. O que você pode utilizar isso na sua vida pessoal? Precisa sair das paredes da escola e você conseguir entender o que é importante hoje para mim, o que eu aprendi com o Líder em Mim, os 7 hábitos, que eu possa levar para minha vida. Eu perguntei para você, né, na sala, e você me respondeu. O que você me respondeu na sala, você poderia falar? Claro. Primeiro, antes de começar esse projeto do Líder em Mim, eu não sabia a importância dele, eu comecei a não saber a importância dele, e eu descobri que a gente ia fazer um podcast com a senhora. Eu disse, fazer um podcast com a responsável por Líder em Mim, eu não sei o que é o Líder em Mim, meio complicado, né? Eu parei pra aprender, eu disse, vou aprender um pouquinho do Líder em Mim. Quando eu parei pra ver o que realmente é o Líder em Mim, e comecei a aplicar na minha vida, eu vi que tudo mudou. E coisas básicas que você já faz no dia a dia. Sim, que a gente já faz no dia a dia, mas a gente não percebe. É colocando no papel o que a gente deveria fazer, criando como se fosse uma lista de afazeres. Isso mudou muito, porque a minha rotina melhorou, eu comecei a ficar mais saudável, comecei a fazer dieta, esse negócio todo, e acabou melhorando. Eu mesmo, direto, mudou de dentro para fora. E deu pra perceber a mudança. Minha mãe e meu pai falaram, você mudou muito com esse projeto, ajudou bastante. Então, eu fui em uma sala que a Luna ela até falou, a Luana reparou. Ela me perguntou e eu falei assim, o importante é você fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. E aí a Luana falou, o que você fez? Eu vi que você pegou o lixo e jogou fora. Ela, mas eu nem vi que você estava vendo. E é isso, de fato você pensar que você precisa fazer aquilo ali porque você precisa algo para sua vida, para melhorar aquele ambiente, talvez, para melhorar a si mesmo, talvez, sim, mas é algo para sua vida.
Eu acho que quando você também percebe os fundamentos, você busca os fundamentos do Líder em Mim, você tem que dar um sentido para ele na sua vida. Por exemplo, a Luamar, já conversei muito isso com a Luamar, eu tinha muita questão com ansiedade. E o contrário da ansiedade não é calma, é controle. Então o Líder em Mim, ele serve para me dar controle. Por mais que tenham coisas ali fora do meu círculo de influência que eu não vou conseguir controlar, coisas na minha rotina eu consigo ali nortear e ter controle sobre elas. Então prazos, trabalhos, preencher diário, tudo isso que está dentro da minha rotina, tanto familiar, pessoal, né, quanto no profissional, eu consigo dar controle. Então o Líder em Mim, você tem que buscar um sentido na sua vida e a partir daí você consegue usar ele pra vida, né? Pra sempre. É engraçado que ele é ansioso, porém ele tenta controlar isso muito, só que ele é aquele ansioso que é muito proativo. E aí eu já vim aqui 2 vezes e assim, não precisava de um slide, mas ele cria o slide, né? E aí eu falei assim, então depois do almoço nós vamos falar sobre tal coisa. E daqui a pouco vem ele com um slide pronto, lindo, que faz barulhinho e que sai confete. E eu falei assim, gente... Porque ele é muito ansioso, porém ele é muito proativo e ele sabe colocar isso na balança, usar a proatividade dele a favor dele, e mesmo que ele tenha aquela ansiedade ali, ele hoje já consegue controlar, porque ele sabe o que está dentro do círculo de controle dele, porque ele sabe que ele pode controlar isso e isso daí não pode paralisar ele. Poderia pedir para outra pessoa e a pessoa, meu Deus, não dá para eu fazer, mas ele viu, dá para eu fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. O Líder em Mim serve pra isso. Bom, comigo já é um pouquinho mais difícil. O Jove disse sobre a experiência dele com o Líder em Mim, e a minha já tá sendo um pouquinho mais difícil mudar os meus hábitos, mudar a minha rotina pra aplicar o Líder em Mim. É difícil fazer isso, é difícil aplicar os hábitos, 7 hábitos da nossa vida. Hábitos não são de um dia pro outro. Não Hábitos são. é uma construção. Você precisa ali todos os dias tentar. Você pode falhar em algum momento, mas você precisa entender, por isso a eficácia. O quadro de eficácia é legal para você olhar e falar, olha, eu quero isso, essa é a minha meta. Você pode escrever e você sempre retomar. Eu vou voltar lá, eu vou tentar, eu vou persistir. E hábito é prática, né? Você precisa praticar aquilo dali até que ele se torne mesmo. Até que se torne excelência mesmo, Isso. porque não é de um dia pro outro. E é por isso que tem as ferramentas. As ferramentas, elas auxiliam nesse processo. Né? Porque de um dia para o outro, você acordar e falar assim, eu vou ser organizada, vou botar todas as minhas atividades de casa, trabalho, tudo em dia. Como você vai fazer isso? Então, assim, as ferramentas, elas auxiliam para você alcançar esses objetivos. E quando você, às vezes, não usa a ferramenta, você se trava porque você acha que você não está conseguindo, você acaba desistindo. Sabe aquela coisa que você começa e você desiste ao longo do tempo, que você acha que é muito demorado, que não está dando certo? Mas quando você coloca ali no papel, você faz um quadro de priorização, ou faz até mesmo um plus e delta, porque às vezes eu até falei isso com uma aluna, que ela falou que ela começou a fazer o plus e delta porque ela queria melhorar uma certa coisa. Quando ela fez o plus e delta, ela viu lá no plus dela que ela é muito boa em coisas que ela nem era tão boa assim, ela focou em melhorar, e ela falou, olha, eu fiz um plus e delta agora e eu tô muito surpresa porque eu tô muito boa em várias coisas que eu nem imaginei. E isso é uma ferramenta, o plus e delta. Então, através das ferramentas, você consegue se organizar assim. Uma coisa que dificulta nisso é a procrastinação. Quando as pessoas procrastinam muito, acabam, sabe, desistindo, deixando isso de lado. Eu vou fazer depois. Como a gente voltou nessa parte de hábitos, existe algum hábito que possa melhorar nessa parte da procrastinação? Eu acho que quando a gente fala sobre... Assim, os hábitos, eles vão ajudar você a dar o seu melhor, mas a procrastinação, o tempo, né, de descanso, o tempo de você não fazer nada também é importante. Então, assim, quando a gente pensa afinar os instrumentos. Afinar os instrumentos, exatamente. Quando a gente para e pensa assim, nossa, eu tenho que usar 100% do meu tempo para ser o mais eficaz possível, produzir Não é isso. Os 7 hábitos, eles não estão aí para isso. Mas é para você ter tempo, você conseguir equilibrar ali o seu tempo, para você ter o tempo de descansar, o tempo de ficar vendo fofoca no Instagram, o tempo de você consumir ali seu TikTok, mas sim, ter o seu tempo para organizar a sua alimentação, organizar a sua rotina, produzir. É um tempo de qualidade, né? Isso. Assim, ser eficaz, porque para você não ser...
Para você não procrastinar, você pensa na eficácia. Ser eficaz não quer dizer que você precisa a todo momento estar sendo eficaz. Você precisa, sim, focar naquilo ali. Quando você coloca no papel, faz um quadro de priorização, quando você tem metas, isso dali você precisa estar focado. Mas para que você não leve esse peso, estou procrastinando quando eu estou mexendo no celular, estou procrastinando quando estou até criando um conteúdo para o meu TikTok. Não, isso dali é um tempo de qualidade que você está fazendo alguma coisa prazerosa para você. Que precisa ser natural, você precisa pensar em não procrastinar, mas se você ficar muito focado em não procrastinar, você acaba deixando até de fazer coisas e aí você acaba sobrecarregando. Então você precisa nivelar isso. Você não vai procrastinar, mas você precisa entender que você também precisa ter o seu tempo de qualidade. Bom, e agora... afinar seus instrumentos. Claro. Agora, abrindo uma caixinha de perguntas do Instagram, indo pro Instagram, né? Nós abrimos uma caixinha de pergunta e as pessoas, os responsáveis e alunos, mandaram perguntas e a gente selecionou umas 4 perguntas aqui. A primeira pergunta: esse programa, relacionado ao Líder em Mim, pode ser aplicado para qual idade? Todas as idades. O indicado é de 4 a 5 anos, né? Os primeiros até o ensino médio. Mas, assim, a intenção é você utilizar ele, o Líder em Mim e os 7 hábitos dentro da sua casa. Então, não tem idade. Eu utilizo, meu filho utiliza a todo momento, desde os 4 anos na escola dele ele tem, e ele utiliza, até falei com você antes de começar, ele utiliza comigo a todo momento, ele já até conhece meu filho, porque eu falo muito dele, porque ele utiliza a todo momento, é uma troca, ele fala muito do ganha-ganha, que quando ele pede alguma coisa e eu ouço ele, mesmo que eu veja que não é algo que eu consiga fazer naquele momento, nós conseguimos fazer uma troca ali naquele momento, e ele faz alguma coisa muito boa, e eu faço alguma coisa muito boa para ele, isso é um ganha-ganha. Nós falamos muito do compreender o outro para depois ser compreendido. Tanto na escola dele ou em casa, sempre teve esse hábito de compreender o outro para ser compreendido. Talvez ele não tenha feito algo... Eu vou dar um exemplo de escola, que teve uma aluna, uma amiguinha dele lá, que mordeu ele. E aí ele chegou, foi exatamente assim, gente, ele não era acostumado a isso, ele ficou horrorizado, e aí a menina mordeu ele chegou contando. Ao mesmo momento que ele contou, ele falou assim pra mim: mãe, teve 2 problemas. A tia não perguntou o que aconteceu na casa dela e por que ela tava daquele jeito. E aí eu falei: nossa. E outra, a tia ainda perguntou pra ela assim: ué, mas você é cachorrinho pra ficar mordendo? Tadinha dela, mãe. Ou seja, por mais que ele tenha acontecido aquilo, ele se preocupou com ela, ele tentou compreender. Quando chegou no outro dia, ele falou: mãe, eu vou fazer ela me pedir desculpa, tá? Eu pensei, como que ele vai fazer isso? E aí a diretora me chamou e falou: olha, ele chegou na escola, conversando com ela, explicando que ela não podia morder ele. E aí ela explicou que ela mordeu ele porque ele não deixou ela passar na hora da fila, prendeu ela ali, né, porque ele era o líder da fila. E aí ele explicou: mas eu sou o líder, você tem que respeitar a minha liderança. Olha, eu sei que eles se resolveram. E a diretora ainda finalizou, que ele ainda falou assim pra professora: eu entendo você, seu trabalho é muito difícil. Ou seja, ele tem 6 anos. Então ele tenta a todo momento compreender o outro. A vontade dele tá ali. Ele não se anula. Ele não é aquela pessoa que vai ceder a tudo. Porém, ele tenta compreender o outro a todo momento. Sim, uma coisa que eu também vejo muito nessa escola aqui é o 5º ano. Que eles estão muito empenhados nesse projeto do Líder em Mim. Ah, sim, Jaqueline, professora? Isso. Gente, não, eu preciso até falar. A Jaqueline é uma professora que eu tenho muita troca, o Paulo também. E assim, é nítido que a turma dela, porque é uma professora, ela está vivendo o Líder em Mim. O Líder em Mim, ele acontece quando o professor, a pessoa que está aplicando, ela vive o Líder em Mim. Exemplo, se eu fosse a mãe de vocês e eu vivo isso todo momento, se as famílias também se empenharem a viver, ele vai acontecer. E aí está acontecendo porque é uma professora que ela está vivendo os 7 hábitos. Entendi. Agora voltando pro Instagram de novo. É uma pergunta que eu até achei interessante. Eu até fazer essa pergunta, mas apareceu aqui. Como posso dar continuidade ao Líder em Mim na minha casa? É exatamente o que eu acabei de falar. Acho que esse é o processo que... Acho que a chave de virada mesmo é quando acontece em casa, né? Você conseguir levar para casa e fazer com que a família, eles consigam funcionar nesse moinho. Eu gosto de falar que é um moinho, né, ali, da família.
Claro, as professoras elas vão fazer vários movimentos para comunicar às famílias que o Líder em Mim acontece. Mas a melhor maneira do Líder em Mim é aparecer nas famílias e, de fato, ter um objetivo claro é quando os alunos começam a demonstrar o que eles estão aprendendo aqui. Exemplo, você, quando você chegar à sua casa e sua mãe começar a perceber seus hábitos mais saudáveis, sua mãe começar a perceber que você está tendo outras prioridades, que você está mais organizado. A partir dos próprios alunos que as famílias vão percebendo que está dando certo. Porque eles começam a ter quadro de prioridades, começam a utilizar as ferramentas e eles chegam a casa comunicando isso. Um exemplo que eu já conversei com o Paulo, tem escolas que fazem com os alunos, eu acho que aqui até acontece em algumas turmas, que elas levam a conta bancária emocional para casa, que é algo muito palpável para você usar em casa. Porque é uma troca, é um depósito que sua família vai fazer na sua conta bancária e vice-versa. Por quê? O melhor lugar de você fazer a conta bancária é quando você conhece a moeda do outro. Exemplo, eu conheço a moeda do Paulo e a gente está sempre ali fazendo depósitos. Quando eu sair daqui, eu sempre mando uma mensagem para ele, falando o quanto eu tô vendo a evolução dele, a busca dele de estar sempre criando coisas. Quando você faz em casa, a melhor maneira, porque a sua família já te conhece. E ela vai ali estar fazendo depósitos e você vai entender que você também precisa fazer depósitos positivos na conta da sua família. Então, assim, vocês vão criando o hábito e o Líder em Mim acontece. Uma forma que eu também estou encontrando de fazer com algumas famílias, no CNA eu tenho alunos do 6º ano e assim, eles estão passando pela fase de transição ali de ter uma tia e agora ter 10 professores. Então assim, a desorganização pessoal é enorme. E os pais também estão passando por esse processo, porque você tem uma fase ali que até então, você recebe tudo que o seu filho fez na agenda e do nada você para de receber. Eles nem precisam se organizar, né? Porque Isso. vem tudo pronto para eles. Então, assim, a partir de... então, os alunos estavam passando por essa fase de transição, bagunça, não conseguindo dar conta. E aí, quando eu fui conversar com alguns pais durante as 2 últimas semanas que passaram, eu fiz um quadro de priorização e um planner ali semanal para os pais fazerem com os filhos. Então, assim, eu entreguei... Primeiro eu fiz só com os alunos em sala, e aí eu percebi que eles não sabiam organizar os seus horários, não sabiam que o dia tinha 24 horas e como organizar isso. E depois eu entreguei aos pais. E falei, olha, acho que é o momento de você sentar junto com o seu filho, fazer junto ali, planejar junto o horário. Então, assim, a partir do momento que você consegue levar essas ferramentas, eu falo muito das ferramentas porque eu acho que é um atalho para você depois conseguir dar intenção ao que você vai fazer, porque cada um vai usar a ferramenta da maneira que achar adequado. Então, a partir do momento que você chega em casa e começa a usar uma ferramenta, você começa a viver o Líder em Mim em casa. Por mais que você não saiba o nome, mas você sabe que você está vivendo o Líder em Mim. Você vai estar vivendo o Líder em Mim, né, em casa. Acho que é um modo do programa chegar, né? Atingir as famílias. O Líder em Mim, gente, ele precisa acontecer em toda a escola. Eu preciso chegar na portaria e a pessoa da portaria me receber da melhor maneira possível. Por isso que é algo que é uma unidade. O Líder em Mim é uma unidade. Ele está aqui numa unidade. Todos os professores precisam falar a mesma linguagem para atingir os alunos. Os alunos vão começar a falar a mesma linguagem, vão começar a ser mais educados, mais proativos, mais respeitosos, ter mais harmonia naquele lugar. E aí depois ele vai chegar a casa, porque as crianças estão construindo aqueles hábitos ali. E, bom, aqui a gente encerra mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.